O dia 11 de março de 2011, uma sexta-feira comum para o povo nipônico, da terra do sol nascente e das tecnologias. O Japão acorda com seu ritmo frenético para encerrar mais uma semana que seria aparentemente apenas mais uma naquele contexto de 2011. Mas a mãe natureza também acordara com uma irritabilidade que só pode ser descrita como supercrítica naquele dia, que se tornaria logo mais em algo memorável nos arquipélagos japoneses. Eram por volta das 14 horas e 46 minutos no horário local, quando uma forte atividade sísmica com uma impressionante magnitude de 9.1 ocorre ao largo da costa. Tamanha sua força que empurrou em 2,4 metros para leste a ilha de Honshu, a maior do Japão. Essa citação é retirada da BBC Brasil, que nos fala sobre detalhes do abalo nas placas tectônicas. Abre aspas. No ponto exato do abalo sísmico, a 24,4 km abaixo do fundo do mar, o atrito entre as placas tectônicas da Eurásia e do Pacífico causou a maior movimentação de terra já registrada num terremoto, de 50 metros no abalo de 2004, no Índico, e ela foi de 25 metros. Essa movimentação forçou o mar para cima, causando assim o tsunami, uma série de ondas gigantes. Acostumado a grandes tremores seguidos de destruição em larga escala, como em Tóquio em 1923 e em Kobe em 1995, o Japão começa a enfrentar uma sucessão de eventos inédita em sua história. Fecha aspas. Esse terremoto iria desencadear outra tragédia, também sem precedentes na história moderna: o derretimento de alguns reatores nucleares localizados em Fukushima, nome este que ficaria conhecido por sua catástrofe. Senhoras e senhores, a tragédia nuclear de Fukushima. Estimado 3 minutos após o tsunami ficar registrado nos sismógrafos, alertas foram emitidos, mas estes foram de alguma forma subestimados a respeito do problema que poderia causar. As ondas naquela tarde chegariam a impressionante 15 metros de altura em alguns pontos. O porto e o aeroporto de Sendai foram totalmente tomados pela água. Ainda nesse mesmo dia 11, já havia sérias preocupações acerca dos reatores em operação nas áreas inicialmente afetadas pelo tsunami. Fukushima operava naquele momento 3 de seus 4 reatores do tipo BWR, reatores de água em ebulição, e na sigla em inglês Boiler Water Reactor, como vem no diagrama na imagem. Nesse caso, os reatores 1 ao 3 estavam operando, e a unidade 4 estava fora da geração de energia diária. Com o terremoto, as 3 unidades se desligaram automaticamente, como previam os sistemas de segurança. O abalo danificou as 6 linhas de transmissão de energia que alimentavam a usina, que ativou o funcionamento de seus geradores a diesel para movimentar as bombas responsáveis pelo resfriamento dos reatores. Então, às 15 horas e 42 minutos no horário local, a primeira onda atinge a central com uma força brutal. 8 minutos estimados se passam e a segunda onda vem e se choca com as estruturas da central. A usina é construída a 10 metros acima do nível do mar. A mesma era cercada por uma muralha de proteção de apenas pouco mais de 5 metros. As águas alagaram imediatamente o subsolo do prédio, exatamente onde estavam os geradores. Toda a base da usina ficou alagada, situação que deu início ao maior desastre desde a explosão de Chernobyl, na Ucrânia, na fatídica noite do dia 26 de abril, quando um teste de segurança mal sucedido deu origem ao acidente, algo que já abordamos aqui no canal. Alagamento do subsolo, os geradores deixam de funcionar. Outros equipamentos importantes para a operação, como bombas e baterias, também ficaram inoperantes. Sem energia e com equipamentos danificados, o processo de resfriamento dos 3 reatores parou. O acesso à usina também estava prejudicado devido aos danos causados pelo tsunami e pelo terremoto nas estradas. No dia seguinte, 12 de março, a situação tem um sério agravamento, quando é noticiado que uma forte explosão abala os 3 setores onde os reatores ficam situados. São horas de tensão até um entendimento que, na verdade, se tratava do derretimento dos reatores e, em seguida, seu colapso estrutural. Agora, para melhor compreensão, vou explicar como um reator do tipo BWR funciona.
e só dessa maneira posso prosseguir com a linha de tempo até as explosões. A energia do reator de água fervente é gerada no núcleo do reator. No núcleo do reator, ela gera a fissão do elemento combustível para obter a energia térmica. A potência do reator é regulada pela inserção ou remoção das hastes de controle no núcleo, onde ocorrem as reações em cadeia nuclear. No reator do tipo BWR, a água utilizada é água leve, água de torneira, de maneira simplificada. Esse tipo de reator nuclear usa um único circuito de resfriamento. A água leve circula pelo núcleo, onde capta o calor das reações nucleares e ferve, produzindo assim o vapor. O vapor gerado no núcleo do reator sai pela parte superior. Neste ponto, os secadores a vapor e os separadores de água tratam o vapor que sai do reator. Em seguida, vai direto para as turbinas, que ficarão encarregadas de movimentar o gerador elétrico e assim gerar a energia. Por fim, o vapor passa por um condensador para se transformar novamente em água líquida e reiniciar todo o ciclo. O reator de água fervente utiliza um único circuito de resfriamento, de forma que o vapor movimenta a turbina e é constituído pela água que passou pelo interior do reator. Por esse motivo, o prédio da turbina deve ser protegido para evitar emissões radioativas. Agora vamos às vantagens desse tipo de reator. O combustível nuclear usado pelo reator nuclear são óxidos de urânio enriquecido entre 2% e 4%. O reator de água fervente não usa geradores de vapor ou condensadores de pressão. O primeiro circuito do reator opera com uma pressão de 70 atmosferas contra 160 atmosferas utilizadas pelos tipos de reator PWR, ou de água pressurizada, que inclusive é o tipo de reator que o Brasil usa nas usinas Angra 1 e Angra 2. No entanto, ele requer temperaturas operacionais mais baixas, mesmo em barras de combustível. Devido à rejeição da absorção de nêutrons no boro e moderação ligeiramente mais fraca de nêutrons, isso devido ao vapor, o tempo de operação do plutônio em tal reator será maior do que do tipo PWR, que é o tipo de reator que o Brasil opera. O vaso de pressão no PWR está sujeito a menos irradiação do que em um reator de água pressurizada. Por isso, não se torna tão frágil com o tempo. Agora vamos às desvantagens desse tipo de reator. Impossibilidade de recarregar o combustível nuclear sem parar o reator nuclear. O gerenciamento dele é muito mais complicado. As hastes de controle devem ser inseridas por baixo. Em caso de perda de energia, elas não poderiam cair no reator por gravidade e o reator não parava. Também precisa de um tempo maior de sensores de feedback, de um número maior de diesel. Você precisa de um vaso de reator de cerca de 2 vezes mais em volume do que em um PWR de potência comparável. Embora seja projetado para pressões mais baixas, é mais difícil de fabricar e transportar. A contaminação das turbinas com o produto de ativação de água, o N17 de curta duração e os vestígios de trítio. Isso complica um pouco o trabalho de manutenção. Uma vez que as barras de controle tenham entrado totalmente, a reação nuclear é interrompida. No entanto, o combustível nuclear continua a emitir muito calor. Isso significa que, depois que o reator é desligado, você precisa continuar bombeando líquido refrigerante por 1 a 3 anos para ser considerado minimamente seguro. Quem nos dá essa explicação é Oriol Planas, engenheiro técnico industrial e sua especialidade em mecânica, a quem deixo o meu célebre agradecimento por sua explicação e contribuição acadêmica. Sabendo como o reator do tipo BWR funciona, vamos voltar à linha do tempo que ocorreu de acordo com os relatórios emitidos posteriormente pelas agências reguladoras de energia atômica no Japão. Fukushima, que se localiza a 178 km do epicentro do terremoto, recebe os alertas de tsunami a se aproximarem da costa. Enquanto isso ocorre, o então dirigente da Agência Reguladora do Governo para Energia Nuclear e Indústria, Yoshinori Moriyama, se prepara para os possíveis cenários que logo mais se montarão com o andar dos danos físicos causados pelo terremoto. Às 18h08, os técnicos vão para o reator número 1 para tentar entender o que aconteceu e de como podem encontrar uma solução. Eles
atracam múltiplas baterias de carro, até que conseguem fazer medições. Nesse instante, a radiação local começa a subir. Na usina, só há 50 trabalhadores operando e enfrentando o tsunami. Então, começam a vestir roupas especiais e respiradores para deter a radiação em seus corpos. Os instrumentos indicam um aumento de pressão nos reatores. É preciso um meio para baixar a pressão, que já ameaça algo irreversível. Então, vêm as ordens do primeiro-ministro de liberar a pressão interna do reator, mesmo que significasse liberar radiação para a atmosfera. Às 20 horas e 59 minutos, é relatado ao primeiro-ministro que os geradores móveis chegaram aos prédios dos reatores, mas os cabos são pequenos demais para atá-los. A usina ainda continua sem energia. Às 10 horas e 16 minutos do dia seguinte, isto é, dia 12 de março, e alguns técnicos continuam a explorar o subsolo para encontrar as válvulas de pressão. Um dos trabalhadores sofre com síndrome de radiação aguda por superexposição à radiação. As válvulas são encontradas, mas, humanamente, quase improvável de movê-las, uma vez que as mesmas foram projetadas para trabalhar com energia, coisa que não tinham naquele momento, mas conseguem abri-las, e como resultado, a pressão interna do núcleo do reator começa a diminuir. Às 15 horas e 36 minutos, um novo terremoto acontece na região da usina, e isso é reportado. O reator número 1 não suporta, colapsa e explode. As imagens viajam no mundo. Uma pluma de fumaça branca pode ser vista e os níveis de radiação sobem, no mínimo astronomicamente, para dizer que a situação é super crítica no local. Outros reatores mostram sinais de instabilidade. 2 dias depois, o reator número 3 também não suporta pressão interna e explode com muito mais potência que o reator número 1. Infelizmente, tornando real o maior medo que então o primeiro-ministro Naoto Kan, que então especialistas lhe asseguraram que uma explosão não ocorreria. Enquanto isso, a transmissão direta da NHK, uma televisão local, mostra ao mundo o desastre que se desenrolava em Fukushima. Um dia após, e agora é a vez do reator número 4 também explodir e entrar em chamas. O caos está completo. Então o incêndio se apaga, mas uma pluma de fumaça branca parece indicar a exposição das barras de combustível contendo urânio e também a piscina de resfriamento. Só podemos imaginar um vazamento radioativo ou pior ainda, um derretimento do núcleo. Helicópteros sobrevoam a região para lançar água e manter o resfriamento, mas é em vão, aos fortes ventos locais. Quando surge uma equipe de bombeiros para pessoalmente lançar água que os reatores esfriem o máximo possível. Mas não demora muito até entenderem que a água jogada dentro das piscinas está indo em direção ao mar. Em Tóquio, a mais de 200 km, o primeiro-ministro considera aumentar a área de exclusão para 250 km, evitando assim mais contaminação. 2 semanas se passam, desde então a energia é recuperada, mas infelizmente tarde demais, porque a radiação ainda continua a vazar. Dias depois, uma investigação oficial se inicia. Percebe-se que 3 dos 6 reatores da central estão muito além de qualquer reparo. Mesmo havendo geradores de emergência, os danos do terremoto e tsunami foram maiores. Posteriormente, a investigação oficial descobre que os projetistas se preocuparam mais com os terremotos do que mesmo com o poderoso tsunami, e os muros para a contenção eram baixos demais. Cerca de 6 metros contra as ondas que superaram os 14 metros de altura naquela tarde. Então, as barras de combustível do núcleo do reator não suportam seu líquido refrigerante. A água e sem o mesmo as barras derretem. Sem energia, os medidores não indicam nada. As hastes que contêm o combustível nuclear vêm de um metal raro, o zircônio, que protegem das altas temperaturas, mas sem o líquido refrigerante, o zircônio torna-se altamente reativo, onde as temperaturas chegaram a estimados 2.800 graus dentro do reator, onde o acúmulo excessivo de hidrogênio causam as explosões na unidade 1 e 3, e um terrível incêndio na unidade 4. O reator 3 continha cerca de 88 toneladas de plutônio e urânio e poderiam causar o que houve em Chernobyl se expostas. A TEPCO,
A companhia operadora da central é acusada de negligência quanto ao projeto e design dos reatores. O primeiro-ministro Naoto Kan renuncia a seu cargo 5 meses após a crise de Fukushima, que ainda continua nos seus dias atuais. Uma zona de 20 km de exclusão permanece e 4 centímetros de terra foram removidas para melhor limpeza dos arredores. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Dê seu like e se inscreva no canal. Compartilhe entre redes sociais. Até breve.